Vamos à mensagem de Deus nessa noite. Abra por gentileza sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 17. Igual o pastor Alexandre, aliás, essa caixa, né, que estava aqui no barulho, não vi. Obrigado. Achou? Amém. Amém? Atos, capítulo 17. Essa leitura é um pouco extensa, mas eu vou precisar ler para a gente poder entender um pouco o texto. Eu aprendi que a gente deve ler o texto, mesmo que ele seja extenso, porque vai que a mensagem não é boa, o texto já valeu tudo, né? Eu já falei com aquele caso, eu falei, eu não vou fazer nenhum tipo de gracinha, mas eu chego aqui e não consigo. Tenho que fazer alguma coisa. Senão não sou eu, né? A partir do 16, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de cultos e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outro dia, quem sabe outra vez.
Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Senhor Jesus, que a tua mensagem nessa noite, quando ministrada, ela venha trazer luz, venha trazer paz, mas que também traga profecia, e teu Espírito Santo fale conosco. Que arda o nosso coração como a tua palavra, somente com a tua palavra, em que o teu Espírito, somente o teu Espírito, fale conosco. Habite em nós, habite no meio de nós e fale por nós nessa noite. No nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que seja assim para a glória e louvor do teu nome. O tema dessa mensagem é o mesmo tema da mensagem de Paulo ao Deus desconhecido. Não querendo com isso me igualar a Paulo, longe de me igualar a Paulo, mas tentarei falar e lhes passar a impressão desse texto vista pelo apóstolo Paulo, falada pelo apóstolo Paulo. E faço minha as palavras de um teólogo britânico que viveu no século de 1800, finalzinho do século de 1800, início do século de 1900. Ele disse, o teólogo Chesterton, quase Charleston, Chesterton. Quem sabe você quem sabe. Ele disse que em 1800 e alguma coisa, ele disse: eu sou um homem que com muita ousadia descobri o que já havia sido descoberto. O que ele quis dizer com isso é que o que ele iria falar já havia falado antes, e é o que o Eclesiastes diz: não há nada novo debaixo do céu. Portanto, o que eu vou falar aqui é fruto muito do que eu leio, fruto do que eu estudo, fruto de pessoas que são usadas por Deus e que, graças a Deus, graças à tecnologia, a gente pode ter acesso a essas pessoas. Então eu faço minhas as palavras do teólogo, escritor Chesterton, que disse que com muita ousadia ele descobriu que já havia sido descoberto. Logo, também quero dizer para os irmãos que se você ouvir alguém que vai ministrar a palavra de Deus em alguma situação e dizer que recebeu algo novo de Deus, desconfie disso. Desconfie disso. Eis que recebi algo novo de Deus para a sua vida. Desconfie disso. Que é mais de 2000 anos. Chesterton já disse, ou mais de 2000 anos. Chesterton já falou em 1800 que ele já havia descoberto que já estava claro para ele. Então, aquilo que vou falar hoje é fruto disso, de estudo, de homens que, ao longo da história do cristianismo, tentaram e ainda tentam fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Ao Deus desconhecido, Atos 17, que a gente leu, fala da cidade de Atenas. Atenas, ela foi a primeira cidade-estado da Grécia desde o século V a.C., mesmo depois de integrada ao Império Romano. Só para você entender, ela guardava com orgulho a sua independência intelectual e também se tornou uma cidade livre. Atenas, ela também se gabava da sua tradição filosófica, graças herdada por Sócrates, Platão e de Aristóteles. Tinha uma reputação inigualável como a metrópole intelectual do Império. Atenas era uma cidade como uma cidade gloriosa,
Qualquer visitante que chegasse em Atenas, na época de Paulo, ficaria deslumbrado e espantado por causa dos seus ricos monumentos, seus prédios e palácios e templos dedicados aos deuses e às glórias de sua tradição. Então qualquer pessoa que chegasse em Atenas naquela época de Paulo, ele chegaria e ficava ali deslumbrado com os monumentos. Eu tive a oportunidade uma única vez, é até ridículo falar isso, né? Eu que moro aqui no Rio de Janeiro, só fui uma vez a Petrópolis, que é tão aqui pertinho, né? A cidade imperial, cidade tão bonita, né? E aí você chega lá e você fica ali deslumbrado, né? Você faz um passeio turístico pela cidade e aí você vê ali, né, coisas belas do tempo do Império. Você visita a casa que foi do cara que fez o avião, Santos Dumont, que me deu branco, eu só lembrei do 14 bis. Mas você visita a casa ali do Santos Dumont, você vê ali aqueles objetos antigos. Você encontra lá na casa dele o primeiro chuveiro a gás. Foi ele também que inventou. Então todo mundo que chegasse em Atenas, naquela época de Paulo, ficava deslumbrado com os monumentos que tinha na cidade. Agora, vejamos, porém, como Paulo reagiu ao chegar na maior cidade intelectual do mundo. Imagina uma cidade intelectual, né? O que a gente poderia dizer? Uma cidade intelectual? Nova Iguaçu? Não? Nova York. Tem gente, né? Tem gente por aqui, não tem? Examinando esse texto, o pastor que já dorme no Senhor, John Stott, ele destaca 5 pontos, e é nesses 5 pontos que eu quero falar e conversar com os irmãos nessa noite acerca desses 5 pontos. Primeiro, o que Paulo viu ao chegar em Atenas. Capítulo 17 e 16. O apóstolo Paulo, mesmo pressionado com as circunstâncias adversas por onde ele passava, que por onde ele passava as circunstâncias não eram nenhuma favoráveis a ele. E a gente quer chegar em lugar, na maioria das vezes a gente quer encontrar situações favoráveis a gente. Mas quando Paulo, o apóstolo, ele ia pregar o evangelho em cidades e cidades, as circunstâncias eram sempre adversas a ele. Paulo, ele era um pregador atento e observador. Ele buscava conexões importantes para apresentar sua mensagem de forma fiel e relevante. E aqui, no que Paulo viu, eu quero destacar 2 pontos importantes. O primeiro é que Paulo não encara Atenas como um turista. Paulo não encara Atenas como um turista. Paulo poderia ter passado e passeado pela cidade como um turista, como provavelmente a maioria de nós faria, né? Como eu já disse, indo a Petrópolis, eu fui lá passear, né? E provavelmente cada um de nós que chegasse a Atenas também passearia pela cidade por causa da sua beleza, por causa dos seus monumentos. Ele poderia ter conhecido a cidade de ponta a ponta para admirar seus belos prédios e monumentos únicos em todo o mundo. Mas o fascínio do apóstolo não foi a beleza que havia em Atenas. Ele esteve em Atenas com uma única e exclusiva missão: a de pregar Jesus e a sua ressurreição. O objetivo de Paulo é claro em Atenas quando a gente lê o texto. Não era ver as atrações que existiam na cidade, mas ganhar almas para Cristo. Em segundo lugar, Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta contra a idolatria que existe na cidade. Ele chega na cidade e ele enxerga essa idolatria reinante na cidade. O que Paulo primeiro viu em Atenas não foi a sua beleza, mas sim essa idolatria. A cidade estava sufocada pelos ídolos. E o que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens em Atenas. Um outro teólogo, Russell Shapiro,
descreveu a cidade assim, ó: o lugar inteiro é um altar, e a cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses. Paulo, porém, não se impressionava com belezas que não honrassem a Deus. Ele olhava e via a beleza da cidade, mas ele não se impressionava porque ele sabia que aquela beleza ali não honrava a Deus. Ele sabia que aquela beleza, aqueles monumentos que existiam na cidade, nada tinham a ver com o Deus a qual ele foi pregar naquela cidade. Pelo contrário, ele sentiu-se oprimido pelo emprego idólatra da criatividade artística dada por Deus aos atenienses. Os atenienses receberam uma atividade artística, mas eles usaram isso em prol da idolatria. Foi isso que Paulo viu, uma cidade submersa dos seus ídolos. Ele chega em Atenas, e o que ele encontra em Atenas? Ele encontra uma cidade submersa nos seus ídolos. Segundo, o que Paulo sentiu ao ver essa idolatria? Ainda no versículo 16, você fechou a Bíblia não, né? Lembra dos cantos de Bereia, né? Tem que acompanhar. Acompanha aí. Não apenas os olhos de Paulo estavam abertos, mas também o seu coração estava disposto a ouvir a mais intelectual cidade do império. Lucas registra, no versículo 16, o seu espírito se revoltava. Ele olha para a cidade e vê e enxerga uma cidade submersa na idolatria. E o que ele sente? Ele sente revolta por essa idolatria. A idolatria é um pecado gravíssimo, porque rouba a honra e a glória do nome de Deus e dá a outro o que era para ser de Deus. A idolatria rouba a honra e a glória do nome de Deus e dá a outro ser a honra e a glória que era para ser de Deus. Quando uma pessoa diz que adora a Deus por meio de uma imagem, está desprezando a Deus, que ordenou que não se fizesse, nem se adorasse nenhuma imagem. Isaías 42:8 diz, o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora, pense comigo, e se Paulo chegasse ao Rio de Janeiro hoje, que tipo de idolatria Paulo veria? Que tipo de idolatria Paulo ele constataria chegando ao Rio de Janeiro? Como Paulo se sentiria chegando ao Rio de Janeiro e vendo que é uma cidade idólatra? Sim, porque as pessoas podem ter vários tipos de ídolos. A gente corre o risco também disso. Porque a gente pode ter coisas como ídolos. A gente pode ter pessoas como ídolos. A gente pode ter, e lembrando que idolatria é tudo aquilo que tira a honra e a glória que é de Deus e dá a outro a honra e a glória que deveria ser apenas de Deus. Então, a gente corre o risco de idolatrar coisas. E como nós brasileiros temos essa facilidade de idolatrar. Como nós brasileiros que temos uma raiz submersa nessa religiosidade idólatra, a gente tem muita facilidade de idolatrar. A gente idolatra coisas, mas também a gente pode muito bem idolatrar pessoas. É a mãe que idolatra o filho. Eu não estou dizendo de amar, estou dizendo de idolatrar, eu estou dizendo de colocar um lugar que era para ser de Deus. Um lugar que era para ser de Deus, e você coloca o filho, você coloca uma situação em que você se curva diante dela.
Mas também a gente pode colocar Deus como um ídolo. A gente pode colocar coisas e ter coisas como ídolo, a gente pode ter pessoas como ídolo, mas também a gente pode colocar e ter Deus como um ídolo. Como é que é isso? Quando é que a gente transforma Deus em ídolo? Eu vou dar 2 exemplos rápidos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses. Ponto. Isso não é uma proibição à adoração de outros deuses, a outros deuses. Isso é uma afirmação. Não terás outros deuses. É uma afirmação, por quê? Porque não existem outros deuses, só existe um Deus único e verdadeiro. Então, todas as vezes quando eu digo o Senhor é maior do que esse Deus, eu estou colocando e estou dando a esse outro um lugar que nem mesmo Deus o deu. Porque ele disse: não terás outros deuses. Isso é uma afirmação, porque eu sou único e é a mim que você deve adorar. Deus é transformado em ídolo também quando ele é confinado aos limites de imagens, locais, pessoas, ritos, símbolos, seres ou qualquer outra coisa que dê a ele uma medida. Eu posso colocar Deus nesse copo e tentar medi-lo e dizer: esse é o meu Deus. Sarei a minha dor. Deus é um ser em si. Portanto, ele não está sujeito a tempo, espaço e modo. Deus é Espírito. É por isso que Jesus disse em João 4: os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar. Eles não dependem de lugar. Eles não dependem de rituais. Eles apenas adoram a Deus simplesmente porque Deus é Senhor. Eles adoram a Deus em qualquer lugar porque entendem que Deus está em todo lugar. Eles não dependem de alguém e não dependem de rituais porque eles sabem que o Deus a quem eles servem por si só basta. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de alguém. Só preciso reconhecer que não há outros deuses. Ele é único, é Senhor e é verdadeiro. Ele é Deus, o nosso Senhor. Terceiro, já vimos o que Paulo viu, o que ele sentiu, mas o que Paulo fez com o que viu e com o que sentiu. Atos 17, 17, 18 diz que Paulo ele não era um observador contemplativo. Ele não chegou como eu cheguei em Petrópolis e fiquei admirando a cidade. Puxa, eu quero morar aqui. Eu gostei dessa cidade. O clima é agradável. Clima de montanha. Não precisarei gastar com ar-condicionado porque o clima é delicioso. É só abrir a janela e aquele vento geladinho entra pela janela e aí qualquer rede já basta para ninar. Paulo não era esse tipo de observador contemplativo. O que viu e sentiu o moveu a uma ação. E aí, quatro pontos que quero destacar no que Paulo fez. Em primeiro lugar, Paulo ele teve uma reação negativa. A primeira reação de Paulo foi voltar-se com a idolatria reinante na cidade. Não considerava a idolatria algo normal. Não, isso é normal. O povo é assim mesmo, o povo é idólatra. O povo vai daqui a pouco lá na Aparecida e vai fazer... O povo vai subir mesmo as escadarias, vão pagar promessa. O povo vai vir para a igreja. Não, ele teve uma reação negativa. Ele viu a cidade idólatra
e não se conformou com essa idolatria. Segundo, Paulo ele teve uma reação positiva, depois que ele teve essa reação negativa de não se conformar com a idolatria. Paulo teve essa reação positiva. A reação de Paulo contra a idolatria da cidade não foi apenas negativa, horror, desânimo. Puxa, fiquei desanimado, pensei que ia chegar aqui em Atenas, que os cristãos iam ser a maioria na cidade, mas cheguei na cidade e só vejo imagens para tudo quanto é lado, só vejo as pessoas se curvando diante delas. Ele poderia ficar desanimado, mas não. Ele teve uma reação positiva, ele aproveitou o ensejo para testemunhar. Ele aproveita essa oportunidade para testemunhar. E aí, preste atenção no que eu vou dizer, não basta a gente identificar os problemas que existem na sociedade e que afligem a sociedade. Nós precisamos apontar a solução divina para aquilo que a gente enxerga de mal na sociedade. Para aquilo que a gente enxerga de mal aonde a gente mora. Não basta a gente identificar, a gente precisa identificar e apontar uma solução divina para isso. Dizer, olha, tem jeito sim. Porque se a gente não acreditar que tem jeito, não adianta a gente estar aqui. Se a gente não acreditar que Deus pode mudar, não adianta a gente vir semana após semana aqui. Se a gente não acreditar que Deus pode transformar, não adianta eu estar aqui falando. Eu tenho que crer que Deus é capaz de transformar. Eu tenho que crer que Deus é capaz de libertar o mais vil pecador. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que a minha cidade pode sim ser uma cidade saudável. Eu posso e tenho que crer que no bairro onde eu moro pode ser sim um bairro curado em nome de Jesus. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que acreditar que Deus é capaz de transformar. Terceiro lugar, Paulo ele dá testemunho e há 3 grupos que ele testemunha. Primeiro, Paulo falou aos judeus nas sinagogas. E ele ia ali todos os sábados e dissertava entre os judeus e tementes a Deus. Segundo, ele testemunha ao povo. Ele vai na Ágora, ou praça, como a gente conhece. Era o centro dos negócios e das atividades cívicas, como também da propaganda e da troca informal de ideias e de novidades. Ele também testemunha aos filósofos gregos, no Areópago, que significa a colina de Ares. Os filósofos epicureus e estoicos levaram Paulo da Ágora ao Areópago. E aí, lá, ele testemunha acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Em quarto lugar, Paulo testemunhando aos filósofos e falando ao povo e falando aos judeus, ele sofre preconceito desses filósofos. Ele fala para os filósofos e ele sofre preconceito por causa do seu ensino. Os filósofos epicureus e estoicos tiveram 2 atitudes preconceituosas ao ensino de Paulo. Primeiro, eles chamaram Paulo de tagarela. Atos 17, 18. Quem é este tagarela que está falando? Segundo, outros disseram, é um pregador de deuses estranhos. Acostumados com tantos deuses, eles pensaram que Paulo estava anunciando um novo deus estrangeiro para eles. O que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo fez em Atenas. Agora, o que Paulo pregou? Qual foi a mensagem de Paulo ao chegar em Atenas? O que eu e você, quando a gente vê em uma cidade, o que eu e você, quando chegando em uma cidade, a gente enxerga, o que a gente faz depois quando a gente enxerga? A gente acha normal?
A gente acha o que eu e você, quando a gente recebe algum tipo de notícia, seja ela pela mídia, seja ela por alguém, o que eu e você sentimos. Porque a gente já está acostumado com tanta tragédia, né? A gente já está acostumado com tanta coisa ruim. A gente corre o risco de, quando recebemos outra notícia ruim, a gente acolher no coração como sendo algo normal, como sendo algo que é corriqueiro, como sendo algo que vai acontecer daqui a pouco outra coisa de novo, tipo essa. Agora, o que eu e você, como cristãos em Cristo Jesus, quando a gente recebe algum tipo de notícia que são desagradáveis e são algumas delas difíceis de acreditar, e quando você olha e ouve e vê como um ser humano é capaz de fazer isso, como um ser humano é capaz de tirar a vida do outro dessa forma, que já não basta matar, tem que matar com requinte de crueldade, já não basta dar um tiro, tem que largar o laço, como se diz, tem que descarregar o pente. E o que eu e você, quando a gente ouve tipos de notícias como essa, o que acontece no nosso coração? O que acontece no nosso coração quando a gente vê uma mãe que provoca um aborto e aí coloca o feto numa lixeira? O que provoca no meu e no seu coração quando a gente vê alguém que cuida de idosos maltratando os idosos? O que acontece com a gente? O que acontece com o nosso coração quando a gente vê isso? O que a gente sente quando a gente vê isso, quando a gente sabe de notícias assim? Será que a gente já está acostumado com isso também? Será que a gente já está acostumado porque é normal? Será que a gente já se acostumou? Será que o esfriamento já nos pegou? O esfriamento que Jesus fala em Mateus, que nos últimos dias, por causa do amor se esfriar, o aumento da maldade aumentará, ou vice-versa. Será que já chegou até a gente? O que a gente sente quando a gente enxerga diante dos nossos olhos coisas parecidas com essa? O que a gente sente? Eu estou dizendo a gente. O que a gente sente? O que a gente faz? Eu vou dizer por mim, eu faço muito pouca coisa. E eu tenho às vezes até que pedir para Deus para que Ele volte a me dar um pouco de amor. Porque é disso que eu estou falando, a gente se acostuma. A gente se acostuma com essas coisas que vão acontecendo no nosso país, no nosso bairro, na nossa casa, a gente se acostuma. O que a gente sente? O que a gente faz com esse tipo de coisa que nos chegam ao ouvido? Paulo, ele vê essa idolatria, vê e sente revolta por essa idolatria. E aqui, Paulo, o texto está dizendo e falando sobre idolatria. Os exemplos que eu dei são exemplos de violência e de atrocidades que acontecem. Porque se Paulo se revolta contra essa idolatria, a gente deveria se revoltar muito mais com o que acontece hoje com a gente. O que Paulo pregou em Atenas, Atos 17, 22 ao 31, nos relata qual foi a mensagem que Paulo pregou em Atenas. A presença de numerosos templos que havia em Atenas, ídolos e altares, dava a Paulo um excelente ponto de contato.
Não obstante ele próprio se sentisse totalmente ultrajado pela idolatria dessa cidade. A partir do altar ao Deus desconhecido, Paulo anunciou aos atenienses religiosos um Deus vivo que eles não conheciam. Eles achavam que conheciam o que estavam adorando. Eles achavam que o que eles estavam adorando era o Deus que criou os céus e a terra. E aí Paulo pega esse gancho e anuncia quem era o Deus desconhecido a qual eles estavam adorando sem saber. Paulo começou no seu discurso, no verso 22, com um elogio ao povo de Atenas. Ele disse: senhores atenienses, senhores pariadenses, em tudo vejo que vocês atenienses são acentuadamente religiosos. Ele começa o seu discurso no Areópago, elogiando, fazendo esse elogio aos atenienses. Paulo é muito sutil na sua fala, mas após uma introdução que visava atrair a atenção daqueles que ouviam Paulo e declarar o tema, a porção principal se organiza em 3 partes. Primeiro, versículos 24 e 25. Paulo ergue sua voz e diz: Deus é Senhor do mundo. Não precisa de templo, nem de ritual cultico humano. O que ele está dizendo? Que Deus não está distante nem separado da criação, mas também não está cativo e nem preso a ela. Deus é Senhor do mundo. Não precisa de templo, nem de culto, nem de ritual cultico humano. Deus não está distante, nem separado da criação. Mas também, Deus não está cativo e nem preso a ela. Deus é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. E ao mesmo tempo, Ele é solidário o suficiente para cuidar das nossas necessidades. Ele não se prende a nada. Nós temos os nossos limites, mas para Deus não há limites. Por isso que a gente canta, é Deus de perto e Deus de longe. Ele está aqui, mas também está guardando os seus. Ele está aqui recebendo a sua adoração nessa noite, mas também está guardando a sua família enquanto você adora. Ele está aqui recebendo a sua adoração, mas também está com seu familiar que provavelmente, porventura, possa estar no leito de um hospital. Ele é Deus e nele não há limites. Não há limites para Deus. Ele continua a sua pregação nos versículos 26 e 27, ele diz: o homem é criação de Deus, portanto, precisa de Deus. O homem é criação de Deus, portanto, precisa de Deus. Nós somos sua criação. A gente precisa dele. A gente precisa estar nele. Deus não só criou, mas cuida da sua criação. Ele não é alguém como eu e você que cria alguma coisa e daqui a pouco essa coisa de repente se estraga e a gente abandona. Não. Ele é responsável por aquilo que ele criou. Ele é responsável por você. Ele é responsável por mim. Ele nos criou e é responsável por nós. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. É Deus quem dá aquilo que precisamos. Vida, respiração e tudo mais. Se você precisa de algo de Deus, é Ele que te dá. Só Ele pode te dar. Nós dependemos de Deus e não Ele de nós.
Nós é que somos dependentes dele. Ele não depende de mim e de você. Ele precisa sim de mim e de você para anunciar o evangelho dele. Mas ele não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Nós é que precisamos ter consciência que sem ele nós não somos nada e não somos ninguém. Em terceiro lugar, ele continua a sua mensagem, 28, 29, ele diz: há relacionamento entre Deus e o homem. A idolatria, portanto, é tolice. Há relacionamento entre Deus e o homem. A idolatria, portanto, é tolice. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele se revelou na obra de sua criação. Ele está presente e se importa conosco. Ele ama, ele sofre, ele abraça, ele está com a gente. Quando eu sinto dor, ele se compadece da minha dor. É por isso que o texto diz: ele tomou sobre si as nossas dores. Ele sabe o quanto está doendo. Ele sabe o quanto dói. Ele celebra e se alegra em nos conquistar com o seu amor. Repare que ele se alegra em nos conquistar com o seu amor, não através do seu poder. Ele nos conquista através do seu amor. E por seu amor nós somos alcançados. E por seu amor nós somos redimidos. Segue-se uma conclusão que conclama os homens a abandonarem suas ideias ignorantes de Deus e a se arrependerem. Versículo 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O arrependimento, porém, é uma exigência imperativa e envolve razão, emoção e vontade. Você tem que querer. Com razão, com ardor no seu coração, com amor no seu coração, se arrepender e se voltar para Deus. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. É para todas as nações, sem exceção. Por último, como é que os atenienses reagiram à pregação de Paulo? Paulo chega em Atenas e vê a idolatria, ele sente revolta por causa dessa idolatria. E o que ele faz? Ele testemunha acerca de Jesus e de sua ressurreição. Com esse testemunho, ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, como é que os atenienses reagem à pregação de Paulo? Versículos 32 a 34. Quando Paulo terminou seu sermão em Atenas, seu auditório revelou três reações. Em primeiro lugar, uns escarneceram de Paulo. Na cidade da refinada intelectualidade humana, houve pungente zombaria quando o Evangelho foi anunciado. Os gregos escarneciam da doutrina da ressurreição. Há muitos hoje, nos nossos dias, e quando é anunciado o Evangelho, eles zombam do Evangelho. Imagina isso com Paulo. Imagina o que não pode acontecer com a gente quando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo é pregado, é anunciado. Mas Paulo, mesmo tendo o seu Evangelho pregado e sendo escarnecido, ele não negocia a verdade para agradar o seu auditório. Ele não negocia, não, eu vou continuar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo do modo a qual eu o recebi. Ele não negocia, porque ele recebeu os cargos.
gente pode pregar hoje, pode, de repente, no final, receber um abraço e dizer: olha, a mensagem foi boa, gostei. A gente pode esperar algum tipo de satisfação. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, quando é pregado, ele traz incômodo no nosso coração. Ele traz confronto à nossa alma. O Evangelho de Jesus Cristo, quando é pregado, a gente sente paz, sente alegria. A gente sente renovo dele. Mas esse mesmo Evangelho não pode ser negociado. Porque uns ou outros escarnecem e zombam do Evangelho que está sendo anunciado. A gente não pode negociar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, outros adiaram a decisão. Eles disseram: quem sabe outro dia a gente ouve acerca do que você está dizendo. Quem sabe outro dia a gente aceita esse Evangelho desse Jesus que você está falando. Eles adiaram não apenas uma decisão, mas adiaram a mais importante decisão de sua vida. Quantos que estão aqui nessa noite? Quantos não adiaram a decisão? Quantos não adiaram, jogaram para frente? Não, quem sabe no próximo domingo, quem sabe no próximo mês, quem sabe no próximo ano. Eu ainda tenho que parar de fumar, eu ainda tenho que parar de beber, eu ainda tenho que parar de fazer isso, eu ainda tenho que parar de dar calote. Quantos não adiaram? Mas será que você que está aqui nessa noite, será que você terá ainda a oportunidade de receber esse Evangelho do Deus único, onde não há outros deuses diante dele, onde ele é único e verdadeiro, onde ele é Deus, mas mesmo sendo Deus único e verdadeiro, ele se importa com a gente? Quando é que você terá uma outra oportunidade como essa? Pare e pense nisso. Em terceiro lugar, outros creram. Outros creram no Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo. Alguns creram e foram salvos. Pergunta: se há entre nós hoje alguém que porventura ainda não recebeu o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, qual será a sua decisão hoje? Qual será a sua escolha hoje? O Deus desconhecido dos atenienses, o Deus verdadeiro, se você quiser, ele pode se tornar conhecido. Se você quiser nessa noite, o Deus desconhecido dos atenienses. Os atenienses adoravam um Deus que eles não sabiam quem era. Talvez você entrou por essas portas, você cantou junto com a gente. Cantou os louvores bonitos que a gente cantou. Mas é possível que esse Deus ainda seja desconhecido seu. Mas se você quiser hoje, ele pode se tornar conhecido. Ele pode se revelar a você. Ele pode se revelar a você. E você pode sair daqui com esse Deus que é Criador, Salvador e Senhor e sustenta-nos na palma de suas mãos. Basta que você permita que ele se torne conhecido. Porque entre o céu e a terra, há um grande abismo. Entre o céu e a terra há um grande abismo. E esse abismo se chama inferno. E não foi criado para a gente.
De maneira alguma. Não foi criado para nenhum de nós. Nosso lugar é o céu. Nosso lugar está ao lado do Pai. O nosso lugar, o seu lugar está ao lado de Deus, no céu, que é Senhor, que é Deus, que é único, que é verdadeiro. O nosso lugar é no céu ao lado dele. O seu lugar é no céu ao lado dele. E só existe uma pessoa que pode levar você para esse lugar chamado céu. E talvez ele seja para você ainda, como eu já disse, um Deus desconhecido. Talvez ele seja para você um Deus estranho. Que Deus estranho é esse que fala? Eu não vejo nada. Eu não vejo imagens dele. Eu não vejo ninguém se curvando diante de alguma coisa. Mas eles adoram e dizem que adoram um Deus que é único e de verdadeiro. É um Deus estranho. Mas hoje ele pode se revelar a você. Hoje ele pode se tornar seu conhecido. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O que você tem que fazer é confiar nele, apegar-se a ele somente. Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho. O que existe por aí são atalhos, mas Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a própria vida. Fique de pé. De modo que eu quero perguntar a você que porventura ainda tem esse Deus como desconhecido, tem esse Deus como um Deus estranho. Se você quiser, fique à vontade ou de sair do seu lugar e vir aqui, ou de só levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Deus que é único e que é verdadeiro. Eu quero esse Deus porque eu quero me tornar conhecido dele. Eu quero que ele se revele a mim. Enquanto a gente louva, você pode fazer dessas duas opções: de sair do seu lugar e vir aqui, ou de levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Deus que vocês adoram. Porque eu estou vendo que vocês adoram, mas não adoram um Deus desconhecido. Vocês conhecem o que vocês adoram. Faça essas duas opções. Ou fique aí, levante a sua mão, ou venha até aqui. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão de conhecer e de se tornar conhecido desse Deus único e verdadeiro. Vamos louvar a Deus. Deus não está morto, nada em o meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está vivendo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar essa. Jesus Cristo